E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com um vídeo que eu tô bem feliz de estar fazendo e bem animado também pra conversar com vocês sobre, que é os melhores livros que eu li até então, nesse ano de 2021. Eu não ia fazer esse vídeo, eu ia deixar pra fazer só no final do ano, igual eu fiz ano passado, o apanhado aí dos melhores livros do ano. Só que eu parei pra pensar e olhei lá no meu Scooby que eu já favoritei muitos livros esse ano, 2021, e a gente tá na metade dele agora, porque a gente tá no mês de julho. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer pra falar de todos esses livros favoritos e conseguir selecionar no final do ano? Aí eu disse, é melhor, pra garantir que eu não deixe de falar de nenhum livro que eu amei muito, eu vou fazer agora os melhores livros que eu li até a metade do ano, no caso, até esse mês de julho. Vou fazer algumas menções honrosas também, mas eu separei 13 livros favoritos, que foram livros que eu dei o favoritado lá no Scooby. Mas antes de falar dos livros, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O pessoal das lives já viu, e ele tá fazendo barulho aqui, mas eu queria que vocês conhecessem o novo integrante o novo integrante aqui do canal. Ele tá irritado, mas esse é o Klaus. Dá oi ali. Ele chegou agora, então ele tá um pouco bravo, mas eu só queria que vocês conhecessem mesmo, pra quem não acompanha as lives. E agora eu tenho um filho para criar, então assistam os anúncios dos vídeos. É isso, deixa eu botar ele no chão, galera. Tá tudo bem, Klaus, parei. Vamos falar dos livros, que esse gato é muito dramático, mas é sobre isso. Como eu já falei de todos esses livros aqui no canal, seja em vídeos de leituras do mês ou em favoritos de algum famoso, eu não vou me atentar muito em falar da sinopse dos livros, eu vou falar mais o motivo deles terem se tornado leituras favoritas minhas e do porquê deles terem entrado para essa lista de favoritos do ano até então, e tentar convencer vocês a colocar esses livros na lista também, caso vocês gostem da ideia, que vocês se identifiquem e fiquem com vontade de ler. Mas eu vou tentar deixar aqui na descrição o link onde eu falo de cada um desses livros de maneira mais aprofundada e sobre a história do livro também, porque aí, se vocês se interessarem em saber com mais detalhes sobre os livros, vocês venham aqui pela descrição que vai estar tudo certinho. Eu vou tentar deixar até a minutagem aí pra vocês, mas aí aqui eu não vou poder também falar muito porque são muitos livros, e aí senão a gente vai ter aquela famigerado filme de 1h30, né? Então vamos começar logo. Eu não vou seguir nenhuma ordem específica também, porque eu não consegui ranquear. Aí vocês já estariam pedindo demais pra mim de ranquear esses livros, porque eu não consigo decidir quais foram os mais favoritos e quais foram menos. Então eu só vou pegando aqui na ordem que for vindo aqui da pilha que eu montei e vou falando pra vocês, mas sem ranking, então todos são favoritos por iguais. Alguns eu sei na minha cabeça que são mais do que outros, mas vocês não precisam saber também, porque eu quero que vocês achem que é tudo igual. O primeiro livro é Novembro de 63, do Stephen King, que tá aqui pra representar um dos autores que eu tô mais lendo no momento, que todo mundo sabe, que eu já falei 1000 vezes, que é meu autor favorito. E eu li alguns livros do King já esse ano sim, mas Novembro de 63 foi o meu favorito de longe. Eu não tinha como não falar desse livro aqui, porque eu falei recentemente dele no canal, e foi um livro que ele me causou todas as sensações possíveis que eu busco quando eu vou ler um livro. Ele vai falar sobre essa questão da viagem no tempo, né? O protagonista vai voltar no tempo pra tentar salvar o presidente Kennedy do assassinato. E o livro tem muitos mais camadas do que isso, porque ele vai falar sobre muitas coisas. Ele vai ser um drama, ele vai ser um romance, ele vai ter uns trechos mais de suspense, vai ter uns trechos mais de ficção científica. Então foi um livro que ele me proporcionou de tudo. Ele me fez rir, me fez quase chorar, me emocionou, me fez sentir raiva, me fez sentir um pouco também de apreensão e ficar preocupado com os personagens. Eu me apeguei muito ao personagem principal aqui, eu acho que é um dos melhores protagonistas que o King já escreveu. Então pra mim é um livro 100% completo, com ótimas reflexões, ótimas passagens, e que me marcou completamente e que entrou pra minha lista de favoritos do King e de favoritos da vida também. Então não tinha como ele não aparecer aqui. Se você nunca leu esse livro, ou se ele não está na sua lista, providencie isso agora, porque, meu Deus do céu, esse livro é sensacional, é uma obra-prima, pelo menos pra mim, e eu espero que pra vocês que leiam também concordem comigo. Esse ano eu tô com uma meta pessoal minha, e é um desejo também, que é uma coisa que eu tô gostando bastante ultimamente, que é ler mais livros de não ficção. E no começo do ano eu li um que ele me marcou muito, e entrou pra minha lista de favoritos da vida também, e ele não podia não aparecer aqui nesse vídeo, que é o livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro mais jornalístico, que a Daniela Arbex fez toda essa pesquisa falando sobre esse hospital psiquiátrico que ficava em Minas Gerais e que muitas pessoas foram mortas. Tem escrito aqui na capa 60 mil mortos no maior hospício, né, que era o termo usado antigamente, do Brasil. E aí ela traz fotos, traz relatos de pessoas que sobreviveram e vai falar também com pessoas que trabalharam ali naquele hospital psiquiátrico, que colocava as pessoas em situações extremamente desumanas, porque na época as pessoas eram colocadas nesse hospital psiquiátrico sem motivo nenhum aparente. Então, assim, pessoas que eram negligenciadas pela família ou que faziam parte de algum grupo minoritário ali da sociedade eram colocadas ali só porque as pessoas, a família ou a sociedade em si não queria lidar com aquela pessoa e colocavam ela ali. E às vezes as pessoas estavam super bem e acabavam desenvolvendo alguma doença ou algum transtorno mental dentro do hospital psiquiátrico, ou até passavam a vida toda lá sem desenvolver nada, mas presas naquilo.
Então é um livro que ele me causou muitas sensações ruins, mas ao mesmo tempo é um livro que eu acho que ele foi muito importante e ele me mudou como pessoa, porque era uma realidade que eu não conhecia. E as reflexões que a autora traz aqui, pelo ponto de vista das pessoas que vivenciaram aquilo, seja como paciente ou seja como pessoa que trabalhava, foram assim coisas muito enriquecedoras pra mim, porque por mais que tenha sido doloroso de ler, porque é um livro bem pesado e ele vai ter relatos pesados, as fotos também são bem pesadas, mas é um livro que eu acho que ele tem uma mensagem muito importante e serve pra gente abrir o olho pra certo tipo de situação e coisa que a gente nem imagina que acontece, que foi o meu caso pelo menos. Então é um livro que também recomendo pra todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria saber disso aqui e saber o que é que aconteceu, e como muita coisa do que a gente lê aqui é reflexo às vezes da própria negligência da gente, ou muitas vezes do que a gente simplesmente se recusa assim, a abrir a nossa mente pra falar sobre esse negócio de saúde mental, que é um assunto também abordado aqui no livro. Então assim, eu recomendo esse livro pra todo mundo literalmente. É um livro assim que você tem que pesquisar obviamente a classificação indicativa, porque ele vai abordar coisas assim reais que aconteceram e algumas coisas não vão ser muito confortáveis pra todo tipo de leitor. Mas se você pode ler esse livro, eu acho que você tem que ler imediatamente, porque é uma leitura assim sensacional e muito, muito boa. Recomendo muito mesmo, 5 estrelas, favoritadíssimo demais. O Frank Herbert continua sem me decepcionar, porque ano passado eu coloquei Duna na lista de melhores do ano e tô aqui pra colocar Messias de Duna, o segundo livro da série, na minha lista de livros favoritados aí até essa metade, porque assim, eu fui ler esse livro sem esperar que fosse tão bom quanto o primeiro. Principalmente porque eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que não gostavam tanto assim desse quanto gostaram do primeiro. Mas foi uma experiência muito, muito boa pra mim. Eu li esse livro em leitura conjunta com a Ju, e tanto eu como ela favoritamos esse livro, porque ele é um livro que ele aborda política e aborda jogos de poder de uma maneira assim muito boa e muito envolvente. Também vai ter personagens aqui muito marcantes. Eu não posso falar muito sobre a história em si, porque tudo que acontece aqui é uma continuação do primeiro livro. Então não tem como eu falar uma sinopse pra vocês, porque poderia ser spoiler do livro 1. Então eu só queria dizer que é um livro que ele fala muito nas entrelinhas, por mais que seja uma ficção científica, mas assim, que tem uns traços meio fantasiosos, porque vai ter toda essa coisa de poderes e não sei o que. Também acho que é um livro que ele vai discutir muito bem questões políticas, como eu já falei, muita coisa de jogos de poder e dessa coisa assim, do poder subir a cabeça, e como o personagem lida com diversas situações que ele tem que tomar por ele ser uma pessoa assim importante, uma pessoa de poder ali na sociedade e de tudo que ele tá controlando. Então acho que é um livro que ele traz umas discussões muito boas, tem uns diálogos muito fortes e muito fodas, que eu ficava assim surtado lendo aqueles diálogos, porque era nas entrelinhas dos diálogos que eu conseguia pegar várias coisas assim, e foi um livro que eu devorei, mas ao mesmo tempo que eu li com calma pra apreciar, e eu não sei nem falar muito, porque eu tenho medo de soltar algum spoiler pra vocês, mas se você leu o primeiro de Duna e tá com algum receio de ler o segundo, por favor não tenha, porque pra mim continuou tão impecável quanto, e até então os 2 livros lidos da série Duna são favoritados meus, e eu espero continuar assim. Por mim pode ser os 6 favoritados sim, e os outros que vier também, porque eu não me canso dessa história e desses personagens, eu acho que o autor faz um trabalho muito bom aqui. Chegamos num livro que eu também li recentemente e foi literalmente o único livro que me fez chorar na leitura em 2021, e um dos poucos livros que fez isso comigo também na vida, que é o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro eu li recentemente para um vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards. E assim, é um livro que ele vai falar sobre preconceito racial, sobre questões de gênero também. A gente vai ter uma menina como protagonista, uma criança, e ela basicamente foi crescendo, aprendendo a lidar com o preconceito das pessoas e com esse sentimento de que ela não era tão bonita quanto as outras meninas. Então o desejo dela desde o primeiro capítulo ter olhos azuis, para ela se sentir tão bonita quanto as outras meninas que ela vê ao redor, e que as pessoas ao redor dela possam achar ela bonita como acham essas outras meninas de olhos azuis. Então, por mais que pareça uma sinopse simples, é um livro que ele vai ter muitas camadas e a autora discute esses assuntos com profundidade muito grande e de uma forma muito bonita também. É um livro bem curtinho, só que ao mesmo tempo que ele é curto, ele tem sua densidade por conta do peso da história. É um livro que ele vai trazer uns assuntos muito fortes e umas cenas muito fodas também, pesadas e difíceis de serem engolidas e digeridas. E foi com a cena final que eu acabei chorando, porque eu meio que não soube lidar com aquela situação toda, porque é uma coisa que acontece com a personagem, e a forma como ela encara tudo aquilo por ser uma criança, toda essa questão da inocência, e tentando evitar aquele assunto, mexeu muito comigo, e aí eu caí no choro mesmo, fiquei muito emocionado e muito triste, porque eu sei que é uma coisa que ainda acontece hoje em dia, infelizmente, obviamente que bem menos, mas eu achei que o trabalho da autora aqui foi impecável. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, eu acho isso muito foda também, e eu acho que foi super merecido, porque esse livro é sensacional. É um livro também que eu recomendo pra todo mundo, apesar de que sim, ele também vai ter seus gatilhos, ele vai ter cenas de abuso sexual, também vai ter um capítulo bem difícil de ser lido, porque ele vai ser na perspectiva de um homem pedófilo. Então, é um livro que ele é bem pesado e discute assuntos pesados, e a forma como a autora escreve é uma forma bem dolorosa, mas que pra mim foi incrível, e foi um livro que me mudou como pessoa mesmo. Então, assim, chorei muito, 5 estrelas, favoritado, recomendo pra vocês. Voltando pra outro autor que também entrou pra minha lista de favoritos do ano passado e retornou aqui pra lista de novo,
que é o Joel Dicker com o livro Desaparecimento de Stephanie Myler. Foi meu segundo contato com o autor e eu amei tanto quanto o primeiro. É um livro de suspense, um romance policial. E o que mais me conquista na escrita do Joel Dicker é como ele insere muitos personagens e no começo você fica com aquela sensação de que ele não vai dar conta e de que alguns personagens ali vão ser inseridos só pra fazer volume ou pra se virem de suspeitos. Mas o que eu sinto com os livros do Joel Dicker é que cada personagem que ele insere na história tem uma importância e que ele consegue construir todos os personagens de uma maneira tão boa que não parece que nenhum ali é muito assim um figurante. Então, por mais que seja pouco, alguns personagens menos do que outro, a história de cada personagem, o passado, e ele constrói aqueles personagens e parece que você tá lendo um caso real. Então eu tive essa sensação aqui com esse livro também, que parecia que era várias reportagens juntas e contando uma coisa que realmente aconteceu. Esse livro vai contar sobre essa repórter que ela estava interessada em um caso de um quádruplo assassinato que aconteceu 20 anos atrás na cidade. Ela acaba desaparecendo sem explicação, justamente quando ela toca nesse assunto. Então os policiais ali que fecharam o caso no passado começam a ficar um pouco desconfiados de se realmente o que ela falou, que ela fala que tipo assim, eles entenderam tudo errado e não pegaram o suspeito certo, pode ser verdade. Klaus! Klaus! E aí ele fica se perguntando se realmente o que ela falou desse caso ter sido resolvido errado pode ser verdade. Eles começam a investigar tanto esse caso do passado, reabrem a investigação, e tanto começam a investigar o desaparecimento da Stephanie Myler no caso. E aí a gente vai descobrindo sobre o passado dos personagens, o passado da cidade, as coisas ali dos jogos políticos e das influências das pessoas, e eu achei muito interessante ler sobre tudo isso. Fui feito completamente de palhaço de novo no final do livro, porque eu criei 1000 teorias, fiquei riscando o livro igual um idiota, rabiscando, jurando que eu ia ter a perspicácia de descobrir o plot e de investigar direito, mas aí no final o Joel Dicker me pegou totalmente de surpresa de novo. Obviamente tem mais de uma reviravolta no final, isso que eu acho mais interessante, porque as últimas 50 páginas de todos os livros do Joel Dicker são um surto completo. Você literalmente não consegue largar até terminar, porque é 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo que você chega a ficar sem fôlego. E eu amo sentir isso lendo um livro de suspense, um livro de um romance policial, um livro mais investigativo. Então se você gosta de tudo isso que eu falei, você precisa ler Joel Dicker, porque é sem erro. É tipo assim, muito bom, de verdade, recomendo demais, 5 estrelas favoritadas, já falei isso, mas repito novamente. Ainda seguindo aqui em suspense, eu precisei colocar esse livro aqui, que é o livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu já li todos os livros da Gillian Flynn e eu gostei de todos, mas eu precisei favoritar Garota Exemplar, porque como eu falei no vídeo que eu falei sobre esse livro, eu achei muito foda a forma como ela constrói o perfil psicológico dos dois personagens principais. Aqui a gente vai ter um casal, eles são casados há mais ou menos uns 5 anos. Por mais que eles pareçam assim um casal perfeito pra todo mundo que tá de fora, a gente vai conhecendo ao longo da história coisas e descobrindo coisas sobre o passado dos personagens que vão deixando a gente cada vez mais intrigado e mais assim, apreensivo com a relação desses dois. E aí, um dia, o Nick, que é o marido dele, chega em casa e ele vê que a esposa dele desapareceu. Ele encontra a casa ali meio revirada e a Amy não tá mais. E aí começa uma investigação, o Nick se torna o principal suspeito, porque geralmente é o que acontece quando tem esses casos de desaparecimento da mulher, o marido acaba se tornando o principal suspeito e começam a investigar pra descobrir se a Amy ainda tá viva, o que aconteceu com ela e, enfim, vai seguindo a investigação do livro e a gente vai ter acesso tanto a essa parte do presente, da polícia tentando descobrir coisas, do Nick omitindo algumas coisas, então a gente já sabe que não pode confiar muito nele, porque ele acaba mentindo pra polícia pra esconder alguns segredos matrimoniais e algumas coisas ali que o casal não tava nos seus melhores dias, a gente começa a descobrir. E a gente também vai ter acesso a um diário que a Amy deixou antes de desaparecer, e a gente vai lendo as coisas que ela escrevia e também conhecendo um pouco sobre o passado dela e a relação desses dois. O livro tem uma parte assim no meio que ele tem uma reviravolta muito importante pra história. Quem não conhece a história pode acabar sendo bem surpreendido com isso, porque muita gente fala que é um ótimo plot. Eu já tinha visto o filme quando eu li, então não fui surpreendido, mas mesmo assim eu continuei interessado na história, porque eu acho a forma, como eu falei pra vocês, que ela constrói o psicológico do personagem muito boa, muito foda mesmo, você não consegue largar, porque eles acabam se tornando personagens muito complexos e muito interessantes. A forma como ele pensa as coisas e como eles agem e as atitudes e as coisas que eles querem fazer é tudo muito bom, e eu acho muito foda a forma como ela construiu aqui os dois personagens, principalmente a Amy. Eu acho assim sensacional, então eu achei muito bom pra você, se você gosta de um suspense mais psicológico, eu recomendo muito Garota Exemplar e os outros livros da Gillian Flynn também, porque pra mim ela é assim foda no quesito construir personagens, construir perfis psicológicos e mentes assim meio, sabe, transtornadas e com algum transtorno mental, que no final das contas eu acabei dando 5 estrelas e favoritado pra esse livro, que eu achei incrível demais. Chegamos no livro que ele tá super bem falado, já ganhou vários prêmios, que é o livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro nacional e ele é um livro muito bom e é um livro muito importante também. E eu acho que ele pode ensinar muitas coisas pra todo mundo. É um livro que eu considero que é uma aula e todo mundo fala que ele tem potencial pra se tornar um clássico no futuro. Eu já falei pra vocês aqui no canal o quanto eu amei esse livro e o quanto eu recomendo pra todo mundo. Eu vivo recomendando ele no Instagram também, porque eu acho que esse é um livro assim que todo mundo deveria ler. É aquele tipo de livro que eu acho que todo mundo deveria ler. A gente vai ter como protagonistas aqui duas irmãs, a Belonísia e a Bibiana, e elas vão estar inseridas ali no período
pós-escravatura, só que ainda deixou as marcas daquilo tudo nas pessoas e principalmente na região onde elas moram. Então elas estão ali inseridas numa região onde elas precisam trabalhar para ter o que comer e ter onde morar. Então elas meio que trabalham onde elas moram também. Então é uma realidade bem difícil dessas duas irmãs que a gente acompanha ao longo do livro. A gente vai acompanhar elas desde a infância até a fase adulta. Tem um acontecimento do livro que acaba meio que fazendo as duas irmãs tendo que seguir por caminhos diferentes, eu diria assim. E isso vai ser muito importante pro livro, porque também tem um acontecimento no começo de um acidente que uma das irmãs ela acaba perdendo a língua e acaba perdendo a fala. Isso também vai ser muito importante pra história, e a forma como o autor usa isso de uma maneira mais poética pra falar sobre essa questão da fala e de como uma falava pela outra. E tudo isso eu achei um livro muito bonito, é um escrito de uma maneira muito bonita, com uma mensagem muito foda também. Ele vai falar muito sobre essas questões de como a escravidão deixou marcas no nosso país e nas pessoas que passaram por isso, no povo que passou por isso. E é uma coisa que, infelizmente, deixou marcas até hoje. E fala muito sobre essa questão da reparação histórica, vai discutir também preconceito racial. Então é um livro que ele discute temas muito importantes de uma maneira, assim, bem tranquila, que dá pra todo mundo ler. E então é isso, é um livro que eu literalmente considero uma aula e eu recomendo pra todo mundo demais mesmo. O próximo livro já tem um vídeo só pra ele aqui no canal, então eu não vou demorar muito, mas é o livro Battle Royale, do Koshun Takami. É um livro meio que distopia, eu diria, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar direito o que é esse livro. É basicamente sobre uma realidade onde todo ano existe ali uma escola que é selecionada, uma turma de uma escola que é selecionada pra uma coisa que os jovens vão ter que lutar até a morte e só um vai sobrar. Muita gente fala, por essa sinopse, que foi de onde a autora de Jogos Vorazes se inspirou pra, assim, a parte mais geral de Jogos Vorazes, porque vai ter essa questão dos jovens ali naquela ilha, lutando entre si até a morte, até sobreviver só um. Então é um livro que ele não vai focar tanto assim nas questões políticas, porque a gente vai ter uma parte sobre isso, mas não tanto. Eu acho que ele é um livro muito sobre os personagens e sobre como aqueles jovens diferentes lidam com aquela situação, porque são 44 jovens, se eu não me engano, é 48, uma coisa assim. São muitos adolescentes, no caso. Eles têm entre 15 e 17 anos, mais ou menos. E a gente vai acompanhar na perspectiva de quase todos, porque o livro vai alternando. Vão ter alguns personagens que vão ser principais na história, que vão ter mais partes do livro e que vão, à medida que o livro vai se afunilando, e que vão tendo destaque, mas a gente vai ter perspectiva de vários deles. Então a gente vai poder ver como aquela situação mexe de maneira diferente com cada um e como cada um enfrenta tudo aquilo. E foi por isso que eu gostei tanto desse livro, por mais que ele tenha, assim, uns plots meio previsíveis e que aconteceu algumas coisas meio convenientes. Esse foi um livro que revolucionou muito, principalmente porque na época não era lançado livros desse tipo com tamanha violência, porque é um livro muito violento e principalmente por serem adolescentes lidando com esse tipo de violência e vários assuntos pesados que o autor aborda aqui. Então por isso que eu gostei tanto desse livro, porque eu acho que o autor foi bem corajoso com tudo que ele escreveu aqui, e eu acho que ele abordou alguns assuntos de maneira bem boa e bem sensível. Também tem umas cenas do livro bem bonitas que eu achava bem emocionantes e achava bem fortes pra mim também. Eu acabei me apegando muito a alguns dos personagens e foi um livro que me deixou vidrado assim, eu fiquei muito curioso do começo ao fim, mas eu acho que o livro é muito mais sobre essa questão dos personagens e dessa situação toda e de como o autor soube fazer personagens diferentes. Por mais que sejam vários, a gente consegue perceber como cada um lida com a situação e como aquilo mexe de maneira diferente com essa situação. No caso, aquilo, você sendo obrigado a matar seus colegas de classes por causa de sua sobrevivência. Pois é, galera, super leve, mas é um livro que eu gostei muito e se você gosta de tudo isso que eu falei, é um pouco estranho falar assim. Mas enfim, se você ficou interessado por essa história, lê esse livro que eu acho que é assim, sem erro. E principalmente se tu gostou de Jogos Vorazes, tu tem a obrigação de ler isso aqui. É isso. Obrigadão. Esse livro aqui não tem um vídeo, mas tem uma live de discussão inteirinha sobre ele. E é o livro Nyx, do Nathan Hill. Eu recomendaria muito também, inclusive, que vocês fossem ver a live, caso vocês tenham interesse, porque tem um momento sem spoilers e eu acho que é um livro que ele dá pra abordar muitas coisas. Dá pra ver pelo tanto de marcações que eu fiz. Foi um livro que eu li em leitura conjunta quando ainda existiu o clube de leitura aqui do canal. E foi uma experiência muito foda, principalmente por ter sido lido em conjunto. Eu acho que é um livro muito bom pra você ler com alguém. Você acaba percebendo coisas que você não perceberia se você lesse sozinho, talvez. O livro ele vai ser 2 cenários principais, o ano de 2011 e as manifestações de Chicago em 1968. E a gente vai ter como protagonista um escritor que desde criança ele cresceu com esse trauma de ter sido abandonado pela mãe. A mãe dele, quando ele era bem novo, deixou ele com o pai e meio que sumiu sem explicação, e ele foi obrigado a crescer com esse trauma de ter sido abandonado pela mãe. Isso foi uma coisa que mexeu muito com o psicológico do personagem, porque ele sempre cresceu se sentindo meio autossuficiente e com essa dúvida de que por que a mãe dele teria abandonado ele e se ela não amava ele, enfim, isso é uma coisa que mexeu muito com ele. E aí ele tá de boa assim na casa dele, ele é um escritor que tá tendo que trabalhar numa faculdade porque ele não tá conseguindo escrever nada, no caso ele tá passando pelaquela crise de escrita, e ele vê a mãe dele em rede nacional, super famosa, pois ela simplesmente atirou pedras num governador ali da cidade. E aí ela se torna super famosa, as pessoas ficam se perguntando por que uma mulher idosa faria isso, e aí ele é meio que convidado a conhecer sobre o passado da mãe dele por conta de uma coisa ali que acontece. E a gente vai conhecer o passado da mãe dele, vai descobrir o motivo dela ter abandonado o filho, então a gente vai ter momentos no passado, desde a infância do personagem, vai ter essas partes mais dele com a mãe e da mãe
passando por isso. Vai ter a mãe também bem mais jovem na época da faculdade, e aí vai entrar essa parte das manifestações de Chicago. Então é um livro que ele vai falar sobre questões mais políticas, mas ele vai falar muito também sobre essa relação de mãe e filho e sobre essa cobrança da sociedade. Também eu acho que é um livro que ele discute muito bem isso, dessa cobrança da sociedade em cima da mulher, dessa pressão de ser mãe e do que seria ser uma mãe ideal também. Eu acho que é um livro que ele discute bastante isso. É um drama familiar também, então ele vai ter umas passagens bem dramáticas. E eu achei o final do livro incrível, porque o autor faz meio que uma jogada ali, que ele deixa meio que no ar uma coisa, que eu não posso falar porque seria spoiler, mas é uma coisa muito interessante, que ele deixa você com vontade de pesquisar sobre a vida do autor e sobre coisas que aconteceram ali nos períodos que ele cita no livro, e você fica muito curioso para pesquisar mais sobre o livro, sobre os acontecimentos citados no livro por causa do final, que eu só vou falar isso para vocês não tomarem spoiler, mas eu espero que tenha deixado vocês curiosos o suficiente. É um livro que ele também me fez sentir várias coisas, é um livro que me emocionou, me fez rir, me deixou meio tenso. E no final das contas foi um livro que eu amei. Se eu não me engano, eu dei 4,5 pra esse livro, mas eu tive que favoritar, porque por mais que ele tenha umas partes meio lentas, que você fica meio confuso com o que tá rolando, eu acho que cada coisa que o autor colocou no final das contas fizeram sentido, porque é um livro que ele demorou 10 anos pra escrever. Então eu acho que assim, não dá pra criticar um trabalho que levou 10 anos, porque pelo amor de Deus, ele deu a vida por isso aqui, e eu acho que valeu super a pena, porque pra mim foi um livro sensacional. Queria muito que mais pessoas conhecessem esse livro, porque sei que é um livro não tão conhecido assim, não tão falado pelo menos, e pra mim é um livro que super vale a pena e entrou pros queridinhos aí da vida. Eu recomendo muito, muito mesmo pra vocês. Esse livro aqui é uma mistura dos dois gêneros que mais apareceram aqui nessa lista, que é suspense e drama, que é o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. É um livro que ele vai ter muito drama, mas também vai ter uma pegada meio de suspense, porque vai ter um assassinato no começo do livro que a gente vai ficar se perguntando até o final quem foi que causou esse assassinato e por que ele ocorreu. A gente vai ter como protagonista aqui a Kia. Ela é uma personagem que ela sempre foi acostumada a lidar com a solidão, porque desde pequena ela foi vendo as pessoas que ela amava e que eram próximas dela abandonando ela. Então ela meio que cresceu sozinha e tendo que fazer tudo por si, sobreviver sozinha no mundo. Então é um livro que ele vai falar muito sobre solidão e vai falar muito sobre essa coisa da personagem estar sozinha e tentando seguir com a vida dela e continuar sendo firme, e ela conhecendo pessoas e criando relações, mesmo ela sendo uma personagem assim, teoricamente sozinha. Então é um livro que ele me pegou muito quando ele falava sobre essas questões da solidão, porque eu fiquei muito apegado a Kia e era um personagem que eu queria meio que proteger, mas ao mesmo tempo que ela é uma personagem assim sozinha, ela é uma personagem também muito forte. Então ela é uma personagem que me passava muita força, principalmente por ela estar passando por essas situações e ser tão forte. É um livro que eu também recomendo muito pra todo mundo. Ele tem uma mensagem bem bonita. A parte do suspense também é muito boa, porque você fica bem instigado, porque são umas pequenas coisas que a autora vai entregando ao longo do livro. São os capítulos assim mais curtos, só pra deixar a gente naquela curiosidade e na expectativa de que será que pode ter acontecido. O final do livro, assim, eu gostei também bastante, porque eu sei que é um final polêmico, muitas pessoas podem não gostar, porque é um final bem surpreendente, pelo menos eu achei. E isso foi muito bom pra mim, porque eu gosto de finais assim, meio que me pegam de surpresa ou que fogem assim do básico. E foi o que aconteceu com esse livro, então eu gostei muito. Também dei 5 estrelas favoritadas. Foi um livro que eu não chorei durante a leitura, mas depois talvez eu tenha derramado umas lágrimas pensando nele, sim, porque foi um livro que me marcou bastante. E vai ter adaptação. A adaptação já foi finalizada, inclusive, e eu tô bem ansioso pra assistir, porque é um livro bem forte, com uma mensagem bem bonita, um livro bem bonito, com drama, suspense, então é basicamente tudo que eu gosto. Esse livro aqui eu tenho falado muito dele, talvez já tenha até saturado um pouco, não sei vocês, espero que não, porque eu vivo recomendando ele no Instagram, vivo falando dele aqui nos vídeos também, na Twitch, que é o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu li esse livro pra um daqueles vídeos de favoritos dos famosos, vou deixar aqui nos cards também, se eu lembrar, é importante essa parte. É um livro que eu não esperava assim nada dele, eu fui ler assim despretensiosamente e acabou me surpreendendo muito positivamente. Foi um livro que eu marquei muita coisa. Ele vai ter uma sinopse assim considerada meio simples, porque vai acompanhar meio que dois casais e passando ali em situações políticas e situações ali da sociedade no todo, e vai falar sobre a vida desses dois casais, um mais no passado, o outro mais no presente. Só que o que mais me ganhou desse livro foi as questões mais filosóficas e reflexivas que o autor traz aqui, porque ele é um livro que ele vai falar muito sobre essa questão assim, do acaso e das coisas na vida não acontecerem por acaso, e ao mesmo tempo que o acaso é o que pega a gente desprevenido e molda a nossa vida. É um muito filosófico, muito reflexivo. Se eu falar assim brevemente, provavelmente vocês não vão entender nada, mas eu juro pra vocês que lendo faz tudo super sentido. O autor faz umas analogias muito interessantes aqui também, que eu ficava assim muito chocado e muito vidrado lendo, porque eram coisas que faziam muito sentido pra mim e que eu nem sabia que faziam sentido pra mim, ou coisas que eu nem sabia que eu queria ler, e ele mostrava pra mim, eu ficava, meu Deus, isso faz total sentido. E foi um livro que me fez pensar muito, completamente, me também deixou em várias crises existenciais, pensando nessas coisas assim de acaso, de pensar muito na vida, e dessa coisa da sustentável leveza do ser, porque essa parte do livro também é muito, muito boa. Eu também acho muito boa a forma como ele constrói relações desses personagens, como eles lidam uns com os outros, e a questão do amor também, do matrimônio. É um livro que discute vários temas bons, e se você gosta de um bom drama também, você vai encontrar aqui, porque vai ter o romance
e também vai ser um romance ali meio conturbado, mais dramático, com essas questões filosóficas reflexivas. E eu espero muito que vocês deem uma chance pra esse livro, que eu tô panfletando mesmo pra todo mundo, porque eu acho que é um livro que tem muito potencial pra vocês gostarem. Pode ser que algumas pessoas não gostem por ter essa questão mais filosófica, mas se você ficou interessado pelo que eu falei, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Agora eu vou falar também de mais um livro que eu favoritei esse ano, mas eu ainda não tenho a versão física dele, porque eu não tive a oportunidade de comprar, mas é o livro Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro em audiobook, no caso eu ouvi o audiobook, e foi uma experiência muito foda, porque o audiobook é muito bom. É narrado cada personagem por um autor diferente, por um narrador diferente, e isso deixou a experiência muito boa pra mim, porque parecia realmente que eu tava escutando uma entrevista de uma banda que realmente existiu. No caso, na mesma pegada de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, esse livro vai falar sobre essa banda e essa cantora, o The Six e a Daisy Jones. Seria essa banda que existiu ali nos anos 70, e contando o processo de como foi essas histórias meio que se colidirem, a história da Daisy Jones se colidir com a da banda The Six, e como foi o período de ascensão deles como cantores, e até meio que o período que eles foram mais perdendo ali a fama, e vai falar sobre tudo isso. Então é um livro que ele vai falar também muito sobre essa questão de dependência química e uso de drogas, e questão de alcoolismo também, sobre questão de adultério, e foi um livro que eu fiquei completamente envolvido. Eu basicamente favoritei esse livro, porque assim como Evelyn Hugo, ele me passou muito essa ideia de que esses personagens existiram. Eu terminei o livro querendo ouvir as músicas da banda, as músicas da Daisy Jones, e ver fotos dele, comprar CD e ir pra show, e eu fiquei muito surtado, porque ela construiu tão bem esses personagens fictícios que seriam para parecer pessoas reais e pessoas famosas, que eu fiquei assim completamente obcecado. E quando eu terminei o livro eu fiquei naquela crise existencial, tipo assim, meu Deus, eu não acredito que a Daisy Jones e o The Six não existem, assim como a Evelyn Hugo não existe. E por isso eu precisei favoritar esse livro, porque foi um livro que ele fica na minha cabeça até hoje. Eu fico pensando na banda, pensando nas músicas, principalmente agora, que eu sei que vai sair série. Eu tô muito, cada dia, todo dia eu acordo e penso um pouco como vai ser e como vão ser as músicas, e eu já sinto que eu vou favoritar todos e ficar ouvindo no repeat, porque foi um livro que me marcou muito. Também tem umas passagens bem boas, também bem emocionantes e bem dramáticas que eu marquei no livro, e eu quero muito comprar a versão física pra passar essas marcações assim, ver elas no papel, além de ter só ouvido. E é um livro que eu recomendo demais de todo mundo também. Caso você esteja se perguntando, eu achei o inglês assim bem tranquilo, principalmente porque o livro é contado em formato de entrevista. E é isso. No momento, não vejo a hora de ver a série. Estou completamente surtado pensando nessa série de Daisy Jones que vai sair. Meu Deus do céu, não aguento mais. A Taylor Jenkins Reid criando personagens que deveriam existir, mas infelizmente não existem. E chegamos no último livro, antes da gente ir para as menções honrosas, que é o livro que eu também não tenho a versão física, mas eu já comprei, só que ainda não chegou a tempo de eu gravar esse vídeo, que é o livro Querido Menino. Também é um livro de não ficção, escrito pelo Nick Sheff, e é basicamente a experiência desse pai, que é o Nick Sheff, lidando com o filho dependente químico, que é o David. Foi um dependente químico e ele passou por esse vício em metanfetamina. Foi muito interessante pra mim ler esse livro, porque o autor vai falar muito sobre essa questão da dependência química, sobre o uso de drogas e como isso pode afetar muito a vida de uma pessoa. E ele vai falar muito como isso afetou a vida do filho dele, também afetou a vida dele como pai, e como era difícil pra ele, ao mesmo tempo que ele queria tirar o filho daquela situação e queria poder ajudar e queria poder dar tudo que o filho dele pedia. Ao mesmo tempo tiveram momentos que ele teve que deixar de lado esse amor de pai e pensar no filho dele como pessoa, e que para ele se recuperar ele meio que teria que querer, e que ele meio que não podia dar tudo que o filho pedia, porque senão dessa maneira ele não queria se recuperar. Então meio que ele sempre passava por essas encruzilhadas de tentar saber se ele deveria priorizar esse amor de pai que faria de tudo pelo filho apesar de qualquer coisa, ou priorizar a saúde do filho, mesmo que pro filho dele fosse parecer que o pai não amava mais ele, que o pai abandonava ele. Então é um livro bem difícil de ser lido, bem triste também, principalmente por a gente saber que foi uma coisa que aconteceu na vida real. Também tem um livro narrado na perspectiva do Nick, que eu também li, que se chama Cristal na Veia, mas eu acabei gostando mais do livro Querido Menino, porque eu achei muito interessante ter essa perspectiva do pai se lidando com aquela situação, e também porque a pesquisa que o David fez sobre a questão da dependência química e sobre o uso da metanfetamina e de outras drogas também foi muito boa e muito interessante. Então é uma pesquisa assim muito completa, foram coisas que eu aprendi lendo esse livro que eu não fazia ideia. Eu também tenho um filme, e o filme também é muito bom. O filme é bem fiel, assim, ele não passa tudo que o livro passa, e não vai ter mais essa questão da pesquisa tão bem feita. Eu recomendo muito que vocês leiam tanto o livro do Nick quanto o livro do David, se vocês têm interesse por esse assunto, e se vocês querem conhecer um pouco dessa realidade, e de quanto isso é perigoso e pode mudar a vida de muita gente. E se vocês quiserem ver o filme também eu recomendo demais. É uma história assim bem forte, e que eu fiquei muito envolvido e muito angustiado lendo, mas que no final das contas me marcou bastante. Chegamos ao fim dos 13 livros que eu queria falar pra vocês, e esses foram meus 13 livros favoritos, que eu li de janeiro até basicamente agora essa metade de julho de 2021. Então foram os melhores livros, gente, vários muito bons que eu li. Tiveram vários outros livros 5 estrelas também. Inclusive eu vou citar 2 livros aqui que não entrou pra lista de favoritos principais, mas que eu vou dar essa menção rosa, porque foram livros que eu gostei bastante também, e eu acabei dando 5 estrelas. O primeiro é o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um clássico, e eu acabei lendo esse livro só esse ano, e eu fui bem surpreendido com esse livro, porque eu fiquei muito envolvido com essa história. Ele vai falar sobre esses meninos que moravam
moravam na rua, na Bahia, e o autor vai falar sobre a realidade deles e como eles passavam por situações assim super difíceis, situações super hostis, e mesmo assim eles ainda eram assim, alguns deles eram super animados, super felizes, tinham assim sonhos e conseguiam buscar coisas e ter objetivos de vida super altos, e meio que eles criaram uma família entre si. Obviamente é um livro que foi escrito há bastante tempo, então ele vai ter assuntos pesados e ele vai discutir algumas coisas de maneira bem cruas, que podem ser até bem chocantes pra quem for ler, mas foi um livro que eu me envolvi bastante, fiquei super envolvido com os personagens, eu queria entrar no livro e meio que conversar com eles, sei lá, e ajudar de alguma maneira. E ao mesmo tempo também que é um livro que me fez sofrer bastante por causa das situações que esses personagens passavam, a questão da solidão e deles quererem, tipo assim, meio que sentir esse amor ou esse acolhimento em algum lugar. E eu não esperava gostar tanto assim desse livro quanto eu gostei, então eu precisei citar ele aqui nesse vídeo. E o outro livro eu também não tenho ele físico aqui, mas é o livro Herdeiras do Mar, que ele não é um livro de não ficção, mas ele vai ter como plano de fundo uma coisa que realmente aconteceu. Ele vai falar sobre as mulheres de consolo, que foram mulheres que eram sequestradas pelo exército japonês, mulheres coreanas em sua maioria, durante a guerra, e elas eram usadas meio que como escravas sexuais pelos soldados japoneses. Eles podiam fazer de tudo com elas. Então é um livro assim muito pesado. Eu acho que ele tá na lista, com certeza, de um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida e que me causou assim os maiores desconfortos que eu já tive com a leitura, mas que ao mesmo tempo, por mais que ele tenha me deixado super mal, tenha me deixado assim, sabe, difícil de engolir as cenas que a gente lê, principalmente porque a autora descreve de uma maneira bem gráfica, foi um livro que me mudou bastante e que acrescentou muito, porque também era uma coisa que eu não conhecia, eu não sabia dessa realidade, eu já tinha ouvido falar, mas não era uma coisa que eu sabia assim muito, e não tinha muito aprofundamento no assunto. Então eu achei muito importante a autora escrever esse livro, principalmente porque é um assunto ignorado por muita gente, e muita gente finge que nem aconteceu essa parte da história. Que eu acho que quem pode ler esse livro e não vai ficar sensibilizado demais com os gatilhos ou não vai ficar mal, eu acho que deveria ler sim. Eu também precisei falar desse livro aqui porque ele me marcou demais e eu às vezes fico pensando nele e nessas coisas que aconteceram, e é bem revoltante ler ele também. E foi isso o vídeo. Eu queria primeiro pedir desculpa se eu falei rápido demais, mas é porque eu tô bem eufórico, porque quando eu vou falar de livro que eu gosto, eu acabo ficando um pouco eufórico demais. E também eu fiquei com medo de não caber todos os livros que eu queria falar e não dar atenção suficiente pra tudo no vídeo. Então, se eu falei rápido demais, perdão. Eu tô tentando segurar minha língua, porque às vezes eu falo demais e também falo rápido demais. Mas no geral, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquela coisa, né? Já falei desses livros 1000 vezes já. Mas estou aqui para não perder a oportunidade de esfregar eles na cara de vocês mais uma vez, pois é totalmente sobre isso. Só por acaso não tenha ficado claro ainda, que eu estou implorando para vocês lerem todos esses livros. Se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa, porque isso me ajuda muito. E se você for novo no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos, se você gostou de mim, gostou do meu conteúdo. E se você quiser também me ajudar mais ainda, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou ficou com vontade de ler, se você favoritou também. Ou se você também quiser, comenta aqui qual foi o melhor livro que você leu em 2021 até agora, que eu sempre pego recomendações de vocês pelos comentários, então comentem aí. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, tem tudo na descrição, mas é Lucas Barros D em todo lugar, tanto onde eu tô fazendo live todos os dias, inclusive eu tô em live nesse momento. Eles estão aqui, o chat do meu lado, e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então, quem tava em live meio que presenciou esse momento. Então, se você quiser acompanhar também, é só me seguir por lá. O Klaus tá miando aqui pra fazer a participação no final do vídeo. Eu preciso dar atenção pra ele, então, beijão pra vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo e tchau.